meu ver, o esporte eletrônico é entretenimento, é uma indústria de entretenimento. (36 horas ininterruptas). A pressão psicológica ela existe para que haja evolução. Existem hoje no mundo mais de 3,1 bilhões de gamers, um mercado que envolve muito dinheiro e cada vez mais tempo de quem participa. Bom, a nível de vício e de recorde, o auge foram 36 horas jogando no computador. Eu me considero um viciado em games. Por que, Gabriel? Porque eu tenho abstinência. Se eu não jogar, eu sinto falta ao ponto de me irritar um pouco, sentir a necessidade de jogar. É muito difícil ter um dia que eu não jogo videogame, por exemplo. Muito difícil. Que eu não tenho pelo menos minhas 3 horas assim. Não é que fico agressivo, mas eu sinto a falta, eu sinto a abstinência. Tal qual é uma cafeína, um café. Eu não faço a menor ideia. Provavelmente eu já fiquei umas 10 horinhas aí no seguidas. Viver jogando videogames é uma realidade para muitas pessoas, dentro e fora do Brasil. Até para quem não compete, o sentimento encontrado nos jogos é muito parecido. Você acaba se excluindo do mundo, da sociedade em volta, pro que é uma caixinha que você fica lá dentro para sempre. Daí você não convive para fora. Hoje é 100% meu escape de ansiedade, assim, 100%. É uma válvula de escape que você tem, é uma diversão. Quando passa a ser competitiva a coisa, a abordagem muda. 38% dos brasileiros jogam videogames todos os dias. Dentro dessa parte da população, pouco mais da metade joga por mais de 20 horas na semana. 25% tenta ou já tentou se tornar profissional. A minha primeira tentativa foi ganhar a vida com o jogo. Eu sinto que foi falta de esforço meu, na verdade, mas não deu muito certo mesmo. A parte da psicologia para quem joga é muito importante, assim como a parte física para quem joga um futebol, o vôlei, o basquete é importante. Porque durante o esporte eletrônico você trabalha muito o seu psicológico. Jogar videogame é uma coisa que te desestressa. Te desestressa, pode lhe fazer ganhar dinheiro, então é algo agradável. Às vezes você não quer jogar, porque você quer um contato online com as pessoas que jogam com você. E eu não consigo fazer jogando. Estando com muito tempo ou com pouco tempo eu jogo. Inclusive já dormi por diversas vezes com o controle na mão. É uma coisa bem normal, tá? Gente? Deixar bem claro. É normal acontecer isso. Bem normal mesmo. A psicologia vem ganhando espaço na área do esporte, porque muitas pessoas começaram a perceber que não adiantava apenas treinar a parte física, a parte técnica e chegar num campeonato e executar aquilo que foi treinado. Eles começaram a perceber que às vezes a parte mental ela também influenciava. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford comprovou que os jogos eletrônicos podem ser, em diversos casos, um grande aliado de quem sofre com transtornos mentais, como depressão e ansiedade. O futebol ele tem uma cultura. O League of Legends também tem uma cultura e uma dinâmica. Então, para você trabalhar com futebol, você vai usar técnicas da psicologia do esporte, mas você vai precisar entender como que funciona aquela cultura. Essa parte é incentivar e prover tudo que for preciso para que a equipe vá evoluindo. A cobrança faz parte do processo de trabalho, né? É uma coisa que meus amigos já perceberam e eu faço involuntariamente, que é uma coisa muito de mim, que eu tenho ansiedade, eu fico ansiosa, que eu involuntariamente prendo a respiração e eu fico jogando com a respiração presa. Eu, na verdade, sou uma das mais
calma, assim, eu sou bem calma jogando, na verdade. 36 horas jogando Counter-Strike no computador. Esse foi um período que era a fase que eu poderia ter migrado a nível competitivo. Eu cheguei a ter uma crise de gastrite. Simples. Foi o jogo que me causou isso? Não. Foi a minha negligência ali por estar jogando por 36 horas. Nas primeiras 12 horas eu até fiz as refeições, eu levantava, conseguia fazer as refeições sólidas, depois eu parei, comecei a ficar só em café. Mas a culpa é do jogo? Não, não é do jogo. A culpa é do gamer, que abusa. O jogo não me oferece café. Mas foi bem agradável, foi bem produtivo. Faria novamente. Parte do esporte eletrônico você não tem o grande esforço físico, mas o esforço mental é muito maior do que qualquer outro esporte. A classificação internacional de doenças irá incluir a condição sob o nome de transtorno de games. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. O Brasil está no topo da lista na América Latina, com aproximadamente 11,5 milhões de casos. O videogame é isso, o pessoal normalmente ele leva pro lado, não, tá me fazendo mal, não tá fazendo mal. É que você deixou de fazer todo o resto para só fazer isso. Eu acredito na correlação cansaço mental, cansaço físico. Eu acredito que o mental é mais agressivo, é pior. Mente sã, corpo são. As duas coisas estão relacionadas. Apesar do desgaste físico em comparação com outros esportes não ser o mesmo, a fisioterapia também existe no universo dos esportes digitais. A saúde mental, ela está interligada com a saúde muscular do corpo, com todo o restante. Então, algumas pessoas hoje em dia, elas estão vendo a fisioterapia com um olhar diferente depois do Covid, pós-Covid. E viu que muita coisa a gente consegue prevenir ao invés de esperar a doença chegar e usar como tratamento. Se é uma válvula de escape que não está lhe ajudando e aliviando do dia a dia, ela for mais um problema para você, no seu psicológico, ele pode trazer um problema. Começar a ficar estressado, irritado, deixava de ser assim agradável pela pressão de jogar competitivamente, de ter que ganhar e não só de jogar. Se você entrar numa casa onde todos estão chorando, é muito difícil você conseguir dar risada. Eu diria que tá sendo uma fase de transição e da indústria conhecer novas formas de se relacionar com o seu público e, de certa forma, de reativar o público que ela já tinha com novas perspectivas. Todos trabalham com performance e dependem dos seus rendimentos, né, das suas atuações individuais, que com certeza existe um gasto mental, existe uma preparação, existem pressões, cobranças e as emoções entram dentro de tudo isso. Novas perspectivas para um novo mundo que já está inserido na nossa sociedade. É necessário entender essas mudanças que irão continuar acontecendo, para que essa válvula não seja o escape para uma mente em jogo.